A ação sobrenatural do batismo parece ter sido completada por outra cerimônia, a imposição das mãos. Tratava-se também de uma prática israelita muito antiga, de que há inúmeros exemplos no Antigo Testamento, quando era necessário conferir a alguém uma eficácia sobrenatural, o poder patriarcal ou o poder real. Então, basicamente, no Velho Testamento, às vezes você escuta isso ou você lê isso enquanto ungir, né? Então, vai lá, sei lá, o rei Davi ser ungido rei de Israel, né? Então, o nosso autor está dizendo aqui, conferir, por exemplo, Gênesis capítulo 48, versículo 17. Não é sempre que a gente vai fazer isso, mas de vez em quando é interessante a gente ter o contato com o texto, né? Então eu vou ler para você Gênesis 48, 17, talvez um pouquinho mais, para a gente fazer uma saudável digressão aqui. Gênesis 48, versículo 17. José, vendo que o pai tinha posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, teve com isso grande pena, e pegando na mão de seu pai, procurava afastá-la da cabeça de Efraim e levá-la sobre a cabeça de Manassés. Disse ao pai: Não está assim bem, pai, visto que este é o primogênito. Põe a tua mão sobre a sua cabeça. Ele, porém, recusando, disse: Eu o sei, meu filho, eu o sei. Este também será chefe de povos e se multiplicará, mas seu irmão mais novo será maior do que ele, e a sua descendência se tornará uma multidão de nações. Então os abençoou, dizendo: Por ti será bendito Israel quando se disser: Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs Efraim diante de Manassés. Disse a seu filho José: Vou morrer, mas Deus será convosco e vos conduzirá à terra de vossos pais. Eu te dou, de mais que a teus irmãos, aquela parte que ganhei da mão dos amorreus, com a espada e com o meu arco. Né? Então, lembre-se, essa é uma boa passagem para exemplificar isso. Uma outra passagem excelente é a passagem em que Jacó consegue roubar a primogenitura de Esaú, enganando seu pai cego, né? Ele vai lá e coloca lá algumas peles de animais lá e vende. O Esaú acaba vendendo a primogenitura por um prato de lentilha, né? Essa é uma passagem também bem importante, ok? Tão importante que, então, não sei se você está familiarizado com a história, mas depois da bênção, o pai se arrepende, né? Quer dizer, não, depois quando, não é bem isso, o Esaú chega lá e fala assim: não, pai, o senhor deu a bênção para o filho errado, né? Foi o Jacó que fez, que se passou por mim. E aí, o que o pai responde? Olha, não posso fazer mais nada, eu já dei a bênção, né? Então, olha, eu posso te dar eu posso dar uma bênção secundária aí para você, né? Então perceba como é um ritual mesmo, você está conferindo poder. Não é só Deus te abençoe e aí você fala Deus te abençoe para todo mundo, né? Nunca acaba. Não, tem um sentido de ritual mesmo, né? Um sentido sobrenatural ali. Então perceba, era necessário conferir a alguém uma eficácia sobrenatural, o poder patriarcal ou o poder real. Era nesses casos que acontecia essa prática. Essa prática tinha sido também familiar a Jesus. E aí nós temos diversas passagens. Marcos 5:23, Mateus 9:18, 19, 15, daí depois no capítulo 19, do 13 ao 15, Lucas 4:40, também no capítulo 13, versículo 13. Renan
vê nela, nessa prática, o ato sacramental por excelência da Igreja de Jerusalém. O que será talvez arriscar muito, mas não há dúvida de que a encontraremos repetida muitas vezes na história dos primeiros tempos cristãos. E aí você tem várias passagens do Atos dos Apóstolos, né? Atos capítulo 6, versículos 6 e 8, também versículos 17 e 19, Atos capítulo 9, 12 ao 17, 3, 13, 19, 6, 28, 8, né? Vamos lá, só para não ficar tudo no abstrato, vamos pegar uma parte aqui boa. Vamos pegar o Atos capítulo 6. Talvez o Atos capítulo 6 seja uma coisa interessante para nós lermos juntos. Atos capítulo 6. Vamos, Atos capítulo 6, vamos ler aqui o versículo que ele diz, 6 e 8. Apresentaram-nos diante dos apóstolos. Não, eu vou voltar um pouquinho, sem contexto não dá certo. Agradou essa proposta a toda a assembleia, e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então nós estamos falando aqui do momento em que a igreja está precisando de pessoas para cuidar dos aspectos práticos da coisa, né? Tanto é que no versículo anterior nós temos: não é conveniente que deixemos a palavra de Deus para servir às mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desta obra. Estamos falando dos primeiros presbíteros aqui. Daqui a pouco nós vamos ver isso no nosso livro. Apresentaram diante dos apóstolos, depois de terem orado, impuseram-lhes as mãos. A palavra do Senhor ia se espalhando e aí continua, né? Então, é o ritual para oficializar, digamos assim, um cargo na igreja, né? Então, isso é importante. Qual é o seu sentido exato? É difícil dizer. Parece que já comportava o significado que vemos manter-se em nossos dias, no sacramento da crisma. Okay? Isto é, uma transmissão direta dos dons que o Espírito Santo derrama sobre os primeiros discípulos no dia de Pentecostes. Dons de graça, de luz, de coragem e de sabedoria. O batismo abriria aos fiéis a porta da verdade. A imposição das mãos permitir-lhes-ia prosseguir a caminhada. E aí nós temos a unção, a imposição das mãos, né, se expandindo, não só para pessoas que vão receber alguns cargos, como é a passagem que a gente viu aqui, né, mas a gente sabe que todo católico faz a crisma, né? Você faz a primeira comunhão, depois você faz a crisma, né, que é a confirmação da sua fé e a imposição para o Espírito Santo. Posição das mãos para você receber o Espírito Santo. Destes antigos ritos, o mais comovente é o da comunhão. Os primeiros fiéis perseveravam na doutrina dos apóstolos, aqui abre aspas, na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Fecha aspas, isso está em Atos 2,42. Estes ágapes em comum são verdadeiras refeições. O texto é preciso. Tomavam o seu alimento. Isso está no 2,46. Vamos lá. Ágape pode ser amor divino, um tipo de amor, né? Mas ágape aqui é o termo usado para uma refeição compartilhada, sendo um rito, né? Exatamente o que está acontecendo aqui, né? É o termo próprio para o que está acontecendo aqui, né?
mas admitiriam, como a atual Eucaristia, um sentido bem superior? Bom, não há dúvida que eram refeições. Tem uma outra passagem bem interessante que eu acho que é uma das cartas de Paulo, que Paulo fala assim, olha, quando você for a um dos ágapes, quando você for na comunhão com os irmãos, poxa, come em casa, né? Tem um bom senso de comer em casa, você não vai chegar lá e ficar enchendo a pança, né? Não, não é sobre isso, né? Bom, mas admitiriam, como a atual Eucaristia, um sentido bem superior? Em todos os países, a refeição em comum é um rito de união, e entre os judeus, a refeição sabática iniciava-se partindo solenemente o pão e consagrando ao Senhor. Então a pergunta é: então é comum uma desses ritos, né? É um rito de comunhão entre os irmãos porque é uma refeição, né? Assim como numa família, é muito bom que a família se reúna, né? Assim como a própria tradição judaica. É só isso? Na prática cristã, há certamente mais alguma coisa. E se os atos não estabelecem um nexo formal entre estas cerimônias comunitárias e a memória de Cristo, a sua similitude sugere que ele existiu no espírito dos fiéis. Em caso contrário, como se teria compreendido nos evangelhos a frase que Jesus pronunciara durante a última ceia? Fazer isto em memória de mim? Bem, podemos invocar... Bom, e aí a gente continua no próximo vídeo, que já está ficando grande esse vídeo aqui.